Pensa comigo, imagine que na próxima semana você fosse simplesmente mandado embora do seu trabalho. O que você faria, financeiramente falando? Como você ia pagar suas contas? Como você ia honrar os seus compromissos financeiros? Ah, beleza, teria lá o dinheiro da rescisão, mas será que esse dinheiro seria suficiente para cobrir essas despesas? Se esse desemprego durasse, por exemplo, 6 meses, será que o dinheiro da rescisão seria suficiente? Aí eu te pergunto, será que seria prudente você ter um dinheiro guardado especificamente para essas situações? Então vem comigo que a gente vai descobrir isso junto. Fala investidor, para quem não me conhece, eu me chamo Caio Fontoura, sou o criador desse canal Prosperamente, onde você aprende a viver a vida com prosperidade. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um conceito muito importante no mundo dos investimentos. Na verdade, um dos conceitos mais importantes para todo investidor, que é o princípio, nada mais é do que o primeiro passo que todo investidor deveria dar, que é o conceito de reserva de emergência. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que é uma reserva de emergência, qual a importância dessa reserva e como você pode fazer para calcular o valor da sua reserva. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso. Primeiramente, vamos entender o que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência, a gente poderia definir como o acúmulo de capital, ou seja, uma quantia, um valor em dinheiro que você junta e deixa guardado, de preferência em ativos de investimentos, para usar em situações de emergência, em situações imprevistas que você tenha que dispor de recursos financeiros. Então isso é a reserva de emergência, é um valor, um dinheiro que você junta para usar nessas situações. Vamos voltar na nossa hipótese lá do começo do vídeo. Imagine que você ficasse desempregado na próxima semana. Esse é um exemplo perfeito de uma situação de emergência, de uma situação imprevista, em que a reserva de emergência cumpriria o seu papel. Por exemplo, se você ficasse desempregado por 6 meses, mas você tivesse dinheiro suficiente guardado e investido para se manter você e sua família durante esses 6 meses, seria muito mais fácil, psicologicamente falando, para você lidar com essa situação de desemprego e você não precisaria ficar desesperado e aceitar qualquer emprego que te oferecessem ali, às vezes fazendo algo que você não gosta, só por conta do desespero financeiro. Então essa é uma das importâncias da reserva de emergência. É justamente você não ter que ficar desesperado e recorrer ali a empréstimos, créditos e financiamentos ali a juros exorbitantes, justamente para lidar com a situação de imprevisto, uma situação, por exemplo, de adoecimento. Imagina que alguém da sua família adoeça e você tivesse que arcar ali com dinheiro de internação, enfim, de remédios, e você não tivesse esse dinheiro. Provavelmente você ia ter que fazer dívida no cartão de crédito, ou então ia ter que pedir um empréstimo para resolver esse problema. E aí você se tornaria refém desnecessariamente dos juros exorbitantes que as instituições financeiras cobram nesse tipo de operação. Então, uma coisa é certa, nós não podemos prever o futuro e não sabemos quando momentos imprevistos, situações de emergência, realmente elas vão acontecer. Mas nós podemos sim, nada nos impede que nós nos preparemos para essas situações, nos preparemos financeiramente, tendo um valor guardado, um valor que seja suficiente para cobrir o mínimo de tempo ali em que você, por exemplo, deixasse de receber os seus rendimentos, ou então tivesse que gastar mais do que você está habituado. E a melhor forma de se preparar para essas situações é justamente através da sua reserva de emergência. Beleza, já sei o que é uma reserva de emergência, mas como eu posso calcular o valor da minha reserva? Primeiramente, você precisa entender que o valor da reserva de emergência, ou o tamanho da reserva de emergência, ele não vai ser o mesmo para todas as pessoas. Por exemplo, pensa numa pessoa que paga um aluguel e uma pessoa que paga um financiamento de um imóvel. Se essa pessoa aqui do aluguel, ela por algum motivo deixar de receber o salário dela, ela pode simplesmente ali romper o contrato, vai pagar uma multa ali, por exemplo, mas beleza, pagou a multa ali, pagou as obrigações dela, ela simplesmente rompeu o contrato e vida que segue. Agora, essa pessoa aqui do financiamento, ela tem um contrato de não sei quantos anos para pagar aquele financiamento e ela não pode simplesmente deixar de pagar, romper esse contrato e deixar de pagar o financiamento. Até pode, mas isso vai acarretar muitos outros problemas para ela. Então você concorda comigo que são riscos diferentes para pessoas diferentes em situações diferentes? Então você precisa, em primeiro passo, entender isso, que como somos pessoas diferentes, indivíduos diferentes em realidades diferentes, o valor da reserva de emergência também vai ser diferente para cada indivíduo e para cada situação. Beleza, e como fazer o cálculo para saber o valor da minha reserva? O cálculo ele é bem simples, basta você pegar o valor do seu custo mensal, que nada mais é do que o somatório de todos os seus gastos essenciais, guarda essa palavra, gastos essenciais, pegar esse valor desse custo mensal e multiplicar por, no mínimo, 6 meses. Isso é aconselhável, mas não existe uma regra específica que você tem que multiplicar por 6 meses. O recomendável é que você multiplique sim por, no mínimo, 6 meses.
Mas se você quiser multiplicar por 4, beleza. Cada um com o seu cada um com a sua realidade. Como diz o ditado, cada um sabe onde seu calo aperta. Então é muito simples, custo mensal vezes 6 meses. Vamos ver isso no exemplo, porque sem exemplo ninguém aprende, não é mesmo? Então vamos lá, imagina que o Sidney, vamos chamar esse nosso amigo do exemplo de Sidney, imagina que o Sidney ele recebe lá um salário de R$2.000 por mês, mas ele tem como gastos essenciais, ou seja, aqueles gastos obrigatórios, que ele não pode deixar de pagar. Ele tem lá o aluguel de R$700, ele tem lá a conta de luz que vem em média ali R$150 e tem ali o gasto com alimentação, mercado, compras, enfim, que gira em torno ali dos R$300 em média. Beleza, como o Sidney faria para calcular o valor da reserva de emergência dele? Simples, ele ia pegar os 2.000 que ele recebe de salário? Não, ele ia pegar todos os gastos essenciais dele e ia fazer o somatório desses gastos chegando no valor do seu custo mensal. Então, no caso do Sidney, ele ia pegar os R$700 do aluguel, mais os 150 em média da conta de luz, mais os R$300 da alimentação, que daria um total aí de R$1.150. Beleza, agora descobriu o custo mensal, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o valor desse custo mensal por 6 meses, no mínimo 6 meses, que no caso do Sidney aí vai dar R$6.900. Então, beleza. Então, o valor que o Sidney precisa ter guardado, de preferência investido, como reserva de emergência é de R$6.900. Mas é importante também que você entenda que essa não é uma regra fixa. Você não precisa multiplicar necessariamente por 6 meses. Se a sua consciência fica mais tranquila multiplicando esse valor, sei lá, por 10 meses, então faça isso, multiplique por 10 meses. Se você se sente mais confortável multiplicando por 15 meses, então faça isso, multiplique por 15 meses. O importante é que ao deitar à noite para dormir no seu travesseiro, a sua consciência esteja o mais tranquila possível. E se a sua consciência vai ficar tranquila com valores mais altos em reserva de emergência, faça isso, não deixe de fazer isso. Não entenda isso como uma regra fixa. Um outro exemplo de variação da fórmula ocorre quando a gente compara, por exemplo, um funcionário público com um agente autônomo. O cara que é funcionário público, a probabilidade dele ser mandado embora do emprego dele é muito menor do que o autônomo deixar de vender por um mês, por exemplo. Então, nesses casos, sabendo que são riscos diferentes, o que a gente faz? A gente adapta a reserva de acordo com aqueles riscos, de acordo com aquela realidade. Então, se você é autônomo, é recomendável que a sua reserva de emergência seja de pelo menos 12 vezes o valor do seu custo mensal, justamente por conta dos riscos maiores a que você está suscetível. É isso, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber se você conseguiu calcular o valor da sua reserva. Se você conseguiu, coloca a hashtag reserva de emergência aí nos comentários que eu vou saber. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que fazendo isso você vai me ajudar e vai fazer o YouTube entender que esse conteúdo é importante e que ele precisa divulgar isso para mais pessoas. Então espero ter te ajudado, te desejo um forte abraço e até a próxima.